Pessoal, bom dia. Hoje eu estou com a Isabelle Soares, que é do programa do PPGL, né, da UFPR. Ela tem diversos trabalhos relacionados a questões de sagas, questão da língua inglesa com a influência, né, do nórdico antigo, e também um trabalho bem interessante, que inclusive foi o que fiz para poder vir convidá-la, né, foi o que me fez também querer convidá-la, foi esse trabalho que ela fez sobre relacionado aos jogos, o Jorvik, que é um jogo muito interessante, inclusive, de tabuleiro. Eu até tenho um exemplar aqui, é bem bacana. E então eu vou aqui começar para entrevistá-la, para a gente conversar um pouco sobre isso. Isabelle, muito obrigada por aceitar o convite aqui para o canal The Viking World. É um prazer te receber. Eu vi seus trabalhos são excelentes, relacionados na área da escandinavística. E eu queria, inclusive, começar lhe perguntando como foi que surgiu o seu interesse por essa área de estudos nórdicos relacionados aos vikings, às sagas. Então, olá, Márcia, olá a quem estiver assistindo, a gente aqui no canal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, muito honrada em ser convidada. O canal da Márcia é muito legal, né? Eu queria fazer esse primeiro elogio. Abrange, assim, uma quantidade de entrevistas, assim, com pesquisadores, entusiastas, com os mais diversos temas, né, da área da Escandinávia medieval e também da Idade Média. Então, é um canal muito interessante, né? E, enfim, parabéns pelo seu canal, né? Obrigada. E respondendo a sua pergunta, bom, quando eu estava na graduação, né, que eu fiz graduação em letras, português e inglês, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e durante a graduação eu recebi uma bolsa para estudar, fazer parte da graduação 2 anos em Portugal. E aí foi nesse período, né, que eu comecei a conhecer, né, assim, vamos dizer, fisicamente a Europa, né, e a começar por Portugal, né, Portugal a gente respira a Idade Média em Portugal, então tem muitos castelos, né, e muitas ruínas medievais e tudo mais dessa parte da história. Então, ali eu já comecei a me interessar, né, por temáticas, né, da Idade Média. E aí, quando eu voltei, né, e aí começou aquele processo que tinha que pensar num tema para o TCC, e aí eu fiz muitas, na volta, né, no retorno de Portugal, fiz muitas disciplinas de literatura inglesa, principalmente aqui no Brasil, que essa parte ficou meio lacunar lá em Portugal. E aí, fazendo essas disciplinas, né, e com esse repertório que eu trouxe de Portugal, né, relacionado à Idade Média, eu comecei a me interessar pela parte medieval da Inglaterra, né. E aí, né, fazendo alguns trabalhos e já pensando o que fazendo sobre o TCC, né, eu comecei a me interessar, estudando Beowulf, né, principalmente, eu comecei a me interessar por essa parte das influências escandinavas na Inglaterra, né, e aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, ver o que eu poderia fazer, né, no trabalho final, e aí conversando com uma colega, porque na UTF-PR a gente poderia fazer o TCC em duplas, né, e conversando com uma colega que também tinha esse interesse, a gente entrou em um acordo de pesquisar as influências da língua dos escandinavos, né, o Old Norse, na língua inglesa. Aí, claro, a gente fez, né, como a gente não tem, no interior aqui do Paraná, a gente não tem o acesso a materiais, né, e também não tinha ali essa fase inicial da graduação em que a gente está ainda aprendendo, né, como a gente não tem muito acesso, né, a materiais, a aprender a língua nórdica, digamos assim, a gente fez um trabalho de âmbito bibliográfico, né, então a gente pesquisou pesquisas sobre esse tema
né, e construímos o nosso TCC com base nisso, né, mas foi uma pesquisa, assim, que eu gostei muito de fazer, né, o TCC a gente leva uns 6 meses para produzir, então também não é um tempo significativo, né, para se dedicar a uma pesquisa de fato, mas já foi o suficiente para despertar esse meu interesse em continuar pesquisando essa temática. E aí, quando eu pensei em tentar o mestrado, né, eu pensei, nossa, como que eu posso, né, seguir nessa linha, né, relacionando a Escandinávia com a Inglaterra, né, de forma que eu consiga fazer um trabalho original, né, e com um objeto de estudo que seja mais acessível para mim, né, que, enfim, é uma pesquisa, assim, eu sempre fui uma pesquisadora, digamos assim, isolada nesse campo, né, porque eu que tive que ir atrás, aqui na região e onde eu estudei, não tinham grupos de pesquisas, né, voltados à escandinavística, né, por exemplo. Então, isso também dificulta um pouco o acesso, né? E aí, pensando nisso, e também durante o TCC eu estava lendo os livros do Bernard Cornwell, eu pensei, vou pesquisar as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, né? E aí eu fiz um projeto sobre isso, consegui ingressar no mestrado, e fiz, né, a minha pesquisa de mestrado sobre os 3 primeiros livros da série das crônicas saxônicas, né, em inglês as Saxon Stories, né, do Bernard Cornwell, com foco, né, na questão da memória e história, né, nessa narrativa. Né. E aí, enfim, continuei, né, no mestrado, continuei estudando sobre isso, pesquisando mais. Aí foi quando eu comecei a ter acesso às sagas islandesas também, e continuei fortalecendo o meu interesse em continuar pesquisando, né, a recepção desse tema nos estudos ingleses, né, principalmente na literatura, que é a minha área, e aí pesquisando mais sobre isso, eu descobri autores como William Morris, né, e o Tolkien, que, bom, já conhecia Tolkien desde a adolescência também, sempre gostei muito dos livros e dos filmes também do Senhor dos Anéis, né, mas, enfim, durante o mestrado eu tive mais acesso, né, à questão das influências da cultura nórdica, né, na obra de Tolkien também. E aí eu li também durante esse tempo a saga dos Volsungos, né, que nós temos uma tradução, né, para o português brasileiro da saga dos Volsungos, e eu me encantei assim por essa narrativa. E aí pesquisando mais, eu descobri que tinha uma releitura dessa saga feita pelo britânico William Morris e uma releitura também feita pelo Tolkien. E aí eu pensei, no doutorado eu vou pensar em um projeto para estudar esses textos, né? E quando eu estava para ingressar no doutorado, né, pesquisando um possível orientador, eu descobri, né, o professor Klaus, que foi meu orientador no doutorado, que ele teria interesse, né, por estudos germânicos de forma geral, só que o escopo dele, né, o recorte das pesquisas dele era na área da ecocrítica. E aí eu conversei com ele falou que até poderia, né, orientar meu trabalho, desde que eu fizesse algo relacionado com a ecocrítica. E aí, conhecendo mais, né, dessas obras que eu citei, eu percebi que elas tinham tudo a ver, né, com os estudos ecocríticos. Então, os estudos ecocríticos, né, é uma abordagem meio recente, né, nos estudos acadêmicos e na área de humanidades também, é uma área que estuda a relação do ser humano com a natureza na literatura e em outros produtos culturais, né, filmes, pinturas, né, tudo que envolve cultura.
E aí, conhecendo, então, todos esses textos que eu citei, eu percebi que tinham tudo a ver, né, com os estudos ecocríticos. E aí, no doutorado, então, o meu foco foi, né, para a questão da recepção da cultura nórdica, da cultura e literatura nórdica, na literatura inglesa com um viés ecocrítico. Finalizei o doutorado faz alguns meses, ainda estou no processo de revisão do texto para depositar no repositório, mas a minha intenção é continuar agora com pesquisas né, dentro desse escopo mesmo, da relação entre literatura e cultura nórdica e literatura inglesa com viés ecocrítico, porque foi ali que eu me encontrei mesmo na pesquisa, né, foi no doutorado mesmo que eu percebi, né, que talvez eu tenha muito ainda a contribuir dentro desse recorte que eu comentei. Desculpa se eu me delonguei muito. Não, tá ótimo. Nossa, muito interessante. É parecido um pouco também com o que eu passei aqui, porque aqui quando eu comecei aqui, não tinha nenhum estudo, ainda continua não tendo, né? Eu praticamente divulguei muita coisa sozinha e aí você acaba não tendo, assim, né, aquele suporte muito as pessoas também não querem muito, às vezes, o tema ou não gostam, aí você tem que também ver o que é o possível viés para fazer. Aí acabou que eu só consegui chegar até o mestrado, mas aí a partir do doutorado não quiseram mais a temática. Mas é bem Eu, interessante. eu entendo, realmente é muito difícil, e da minha área de letras ainda eu acho que é um pouquinho mais, porque se a gente vê no âmbito do Brasil, né, nós até temos vários pesquisadores, né, Uhum. tem o pessoal do NEV, tem o professor Lucas aqui no Paraná, tem o Elton, que também agora ele ingressou como professor na Federal do Paraná, né, nós temos vários pesquisadores, mas a grande maioria, né, na área de história, então eu também tive essa dificuldade por ser da área de letras, né, então esse isolamento realmente ele foi real e, enfim, né, teve um grande esforço de minha parte para, né, conseguir realizar minhas pesquisas, né, não desanimar, né, por isso, mas, enfim, me encontrei agora no doutorado, né, porque essa abordagem da ecocrítica, né, ela consegue abranger os mais diversos temas, então, né, ela que deu a liga, né, para eu conseguir agora inserir, né, essa área dos estudos nórdicos e estudos ingleses, né, dentro dessa abordagem. Isso é bem interessante. São trabalhos bem legais esses que você já fez, né? Tipo, dentro dessa área traz essa junção dessa influência, né, nórdica dentro desse universo também da própria Inglaterra. E, para começar, eu queria perguntar como foi que surgiu a ideia, né, de fazer um trabalho sobre essa questão dos jogos, né, no caso de tabuleiros, dentro desse universo, né, escandinavo. Como que veio a ideia de fazer uma pesquisa sobre isso? Isso, legal. Eu não tinha mencionado, né, mas você comentou, porque você assistiu, né, minha apresentação, né, que eu fiz um trabalho, assim, digamos, isolado, né, não dentro da minha pesquisa mesmo de doutorado, mas que tem, de certa forma, uma relação, né, porque eu pesquisei, desenvolvi, né, essa pesquisa para apresentar, né, no evento do SEV, e depois, né, eu ampliei essa pesquisa e escrevi em forma de artigo, também está acessível para quem quiser, sobre um jogo de tabuleiro, né, que é o jogo Jorvik, né, e esse jogo, né, a vontade, na verdade, de desenvolver essa pesquisa, porque nessa época eu estava, assim, muito entusiasmada com os jogos de tabuleiro, estava começando, né, com esse hobby, e aí eu fui descobrindo alguns jogos de tabuleiro, principalmente jogos que tivessem temáticas no meu interesse, né, e um deles foi esse jogo do Jorvik, né, então esse jogo,
ele é um jogo que ele sai do esperado dentro dos estereótipos, né, da cultura viking, digamos assim, né? Então, se pensarmos nos jogos, não só os jogos de tabuleiro, mas jogos digitais também, né, a gente sabe que tem muitos jogos, né, nos últimos anos, né, que foram lançados com essa temática viking. E a grande maioria desses jogos acaba reproduzindo um estereótipo, né, que, digamos assim, já tem sido, né, tentado se desconstruir essa meu Deus do céu, esses estereótipos, né, nos últimos anos. E o Jorvik, ele sai dessa linha porque, ao invés de trazer uma temática que vai apresentar o viking guerreiro com capacete de chifres, que vem para colocar o terror nas comunidades, que vive ali inteiramente para batalha, para guerra e tudo aquilo, né, que geralmente o senso comum, né, conecta com essa figura do viking. O Jorvik não, ele traz, ele vai recortar ali esse período da história da Inglaterra mesmo, né, da presença escandinava no norte da Inglaterra, né, e especificamente nesse lugar que eles chamavam de Jorvik, né, que hoje é a cidade de York, na Inglaterra, e aí vai abordar esse período apresentando a cultura escandinava no sentido de um povo que está ali para, digamos assim, colonizar, né, ter relações comerciais, relações pacíficas com os povos que também habitavam, né, as regiões da Inglaterra. É claro, de certa forma também traz, né, o jogo também apresenta alguns conflitos, né, entre esses povos, né, os povos escandinavos e outros povos aos arredores, mas não daquela forma, assim, violenta, né, que o povo viking está ali invadindo para saquear, para destruir, para tocar o terror, né, não. É um jogo que aborda essa temática de uma forma mais próxima também ao ponto de vista historiográfico, né, sobre esse período. Então, esse jogo ele é muito interessante por fazer essa desconstrução, né, da figura do viking. Né? Então, não temos mais aquela figura do viking bárbaro, selvagem. É a figura do povo escandinavo que está ali, né, reconstruindo uma sociedade, né, e o jogo aborda, né, questões sociais e culturais das mais diversas, né, não só questões de conflito, mas relações comerciais, festas, questões religiosas também, e tantas outras, né, que fogem um pouco desse aporte do estereótipo, né. Isso é bem interessante que você comentou, porque realmente ele coloca muita diversidade, né, nesse jogo. Isso é bem legal que tem até a presença dos Pictos aparece em certos momentos, que é difícil alguém comentar sobre eles, porque geralmente a gente fala mais a questão dos saxões de forma somente de outro, como é, do outro lado mesmo, daquela coisa mesmo só da monarquia presente, do rei Alfredo, só aquela questão e a gente não vê também o que há nos outros arredores por detrás dessa história da Inglaterra com esse contato, né, com os escandinavos. E eu achei bem interessante que você abordou várias dessas questões, né, dos jogos de tabuleiro, e eu até queria lhe perguntar, na sua opinião, assim, qual a importância, né, de um jogo de tabuleiro como esse, né, para os grandes debates, para a gente trazer justamente para aproximar, né, o aluno, às vezes, de conhecer esse novo conhecimento histórico através desses jogos, como, de certa forma, utilizar, né, desse recurso para esse desenvolvimento.
Eu acho que a importância é justamente essa, né, de fazer essa desconstrução, né, talvez seria interessante fazer alguma atividade, né, eu trabalho com educação básica aqui no Paraná, na área de língua portuguesa e língua inglesa, então eu sei que às vezes é difícil, né, em uma turma de 20, 30, 40 alunos, talvez fazer um trabalho com um jogo de tabuleiro, né, como esses, mas eu penso que daria para fazer alguma atividade, talvez trazendo os jogos, mostrando as capas, né, mostrando as imagens, né, talvez isso chamaria a atenção dos alunos, e de um modo que daria para comparar, fazer uma comparação, né, desses jogos no decorrer do tempo, como que a representação da figura, né, do homem do norte, né, do viking, vai sendo representada de diferentes formas e vai sendo desconstruída, né, até chegar, por exemplo, nesse jogo do Jorvik, né, porque os jogos, né, são uma ferramenta muito interessante, né, até para usar como metodologia ativa, né, na sala de aula, e aí basta, né, da gente organizar e pensar conforme as turmas que temos, né, o número de alunos, né, o nível de conhecimento dos alunos, né, e daria para fazer diversas atividades, talvez levar e, junto com os alunos, também construir um jogo de tabuleiro, né, fazer os alunos criarem um jogo de tabuleiro, né, com base nesses que já existem. Enfim, acho que há uma diversidade de formas, né, que podemos aplicar esses produtos culturais, né, no ensino, né, com uma perspectiva de desconstruir a história, né, e colocar o aluno também como agente participativo, né, da história, né, como um agente crítico também, né. Então, eu acho que é isso, né, é uma ferramenta, de fato, muito interessante nesse sentido. Ah, bem legal que você colocou. E você estava, inclusive, citando a questão dos jogos digitais, né? A gente teve, assim, acho que lançamentos que foram, assim, grandes, né, nos consoles. A gente teve os dois últimos God of War, né, que foram lançados. A gente teve também o Assassin's Creed Valhalla, que veio com essa perspectiva. Com a questão dos jogos digitais, você acha que eles trouxeram, assim, também uma parte histórica, né, dos vikings com mais profundidade, com mais conhecimento dessa área, ou acho que o lado assim ainda desses de tabuleiro que você pesquisou ainda se aproxima um pouco mais do que seria um tanto assim essa história, como que se analisa? Quando você pergunta, bom, quanto aos jogos digitais, eu não tenho muito conhecimento, né, além do senso comum, porque o meu interesse mesmo são nos jogos de tabuleiro, mas quando eu estava pesquisando, né, para fazer, nessa minha pesquisa, né, para os jogos de tabuleiro mesmo, há muitos artigos, inúmeros artigos, né, sobre os jogos digitais, então eu percebi que também há esse movimento, né, de uma certa, né, alguns jogos que estão a desconstruir um pouco, né, essa questão dos estereótipos, enquanto ainda há jogos, né, que reafirmam nessa representação histórica, né, do viking guerreiro, enfim, no decorrer da história. Mas, né, eu não, sobre isso, sobre os jogos digitais, eu não tenho muito o que falar, né, por causa, enfim, essa minha pesquisa foi focada nos jogos de tabuleiro mesmo, né. E, enfim, se eu puder até talvez apresentar rapidamente aqui, que eu fiz uma tabela, né, no artigo que eu escrevi, publiquei na revista Scândia, Uhum. eu fiz uma tabela comparando alguns jogos que foram, jogos de tabuleiro que foram traduzidos e publicados no Brasil, né, e só pelas capas a gente consegue perceber se
esse diferencial, né, do Jorvik em comparação a esses outros jogos, como eu comparei, né, talvez seja interessante para ilustrar rapidinho, né, o que a gente está discutindo aqui. Com licença. Não sei se eu apresentei, peraí. Aqui. Consegue ver? Consigo. Isso, ó. Então eu fiz esse levantamento, né, dos jogos sobre a temática viking, a temática nórdica no Brasil, né, que foram publicados no Brasil, e aí a gente percebe, né, que o foco temático, né, geralmente essa ideia dos vikings como exploradores, né, tem o War Viking, É maravilhoso. e, assim, ou a ideia também dos vikings como navegadores, né, também está muito associada, né, essa representação da figura do viking. Aqui, ó, foi publicado um card game, né, do God of War, que eu sei que é um jogo, originalmente ele é digital, né, Uhum. e também, né, o foco temático desse jogo, né, vikings como guerreiros ferozes, também envolve muita mitologia, né, esse é um ponto também que eu acho bastante interessante do Jorvik, que ele não tem, a maioria dos jogos traz essa questão da mitologia, que é muito legal, né, que, enfim, mistura os deuses nórdicos e outras questões ali, até do folclore escandinavo, né, sempre é bem presente nesses jogos. Mas o Jorvik trabalha com essa questão de uma forma um pouquinho diferente, não tão focada, né, de uma forma que mostre, né, essa mitologia mais associada a questões sociais mesmo, da sociedade, né, e não de forma tão, como que eu posso dizer, de forma tão centralizada, né, como em outros jogos, enfim. É porque a mitologia nórdica é algo que chama bastante atenção, né, então, geralmente os produtos culturais, né, filmes também, né, usam bastante da mitologia, até extrapolam, né, as narrativas, né, como os filmes da Marvel e tudo mais, mas, e o Jorvik não, ele traz ali, tem o Loki, por exemplo, né, e eu acho muito interessante ter trazido o Loki, porque é um jogo que trabalha com a mecânica de leilão, né, e é uma mecânica que os jogadores usam muito, assim, do blefe, né, então é bem legal ter trazido essa deidade, né, com esse objetivo, essa função no jogo. Então, a temática também dialoga bastante com a mecânica do jogo, né? Isso também é muito interessante. Ah, que legal. Não, eu achei assim fantástico, porque a gente viu essa comparação de quanto esses jogos, né, de tabuleiro, eles foram trazendo cada uma perspectiva. Se você pegar, por exemplo, o Jorvik, eles concentram muito nessa história, dessa formação dessa Inglaterra também com a participação escandinava desses assentamentos. Aí você pega, por exemplo, o War Vikings, ele também pega essa questão da exploração, né, dos territórios que já Uhum. possuem os escandinavos, mas que eles também vão se expandindo para outros territórios. E aí você tem até o uso das divindades no jogo, isso é bem legal também, que você usa os deuses para Uhum. você, como se fosse, né, você fazia, tipo, como se você tivesse fazendo um pedido a essa divindade por alguma coisa e, de certa forma, ela participasse do jogo, todo esse processo. E um assunto também que eu queria justamente abordar, né, que a gente estava comentando, já que a gente está falando dessa questão, né, da Inglaterra e dos Uhum. escandinavos, o que eu acho bem interessante, por exemplo, é que você trabalhou com a questão das crônicas saxônicas, do Bernard Crowe. E é bem interessante de analisar como que essa série ela pôde, de certa forma, né, trazer esse contexto
da Inglaterra com essa questão da presença escandinava, né? Porque é um personagem, quando a gente pega o Uhtred, que eles quiseram fazer como se ele tivesse aquela dualidade dentro de si, né? Alguém que é inglês e que ao mesmo tempo foi criado por escandinavos durante um certo tempo. E ao seu ver, como que o Bernardo Crowley analisou, né, essa questão, como que ele pôde trazer nessa essa conexão entre esses dois universos? Isso, eu gosto muito também da forma como ele, né, o Bernard Cornwell, ele construiu, né, essa dualidade, como você bem colocou, né, por meio da figura do Uhtred, né? E aí, na minha pesquisa de mestrado, como, né, foi na área de literatura, né, então nós temos as abordagens próprias, né, da pesquisa literária, e aí, quando eu estudei a questão da história e memória, né, nessa obra, quando eu parti, né, para a reflexão sobre a história, a gente tem uma teoria muito interessante na área de literatura que se chama metaficção historiográfica. Eu não sei se você já ouviu falar. É uma teoria, né, proposta por uma pesquisadora chamada Linda Hutton, né? E aí ela defende, né, com essa teoria que, né, no nosso período, né, da pós-modernidade, que as obras de ficção histórica, elas são, na verdade, metaficção historiográfica, porque a metaficção historiográfica tem como principal objetivo questionar a verdade, né, da história, da historiografia. Né? E aí, conhecendo essa teoria e analisando os textos de Cornwell, eu percebi, né, que essa narrativa de Cornwell tem muito dessa metaficção historiográfica, porque eu até faço algumas comparações com obras, né, com obras medievais mesmo, como a Anglo-Saxon Chronicle, né, que é um manuscrito, um texto que abrange ali os anais da história da Inglaterra, com foco principalmente ali no período alfrediano, né, isso foi resultado até de um projeto, né, do rei Alfred, desse período da Idade Média, e também comparei com uma outra obra né, que dizem ter sido escrita pelo bispo Asser, que inclusive é um dos personagens, né, da obra do Cornwell, ele coloca esse bispo Asser como um dos personagens, e ele escreveu também uma obra contando a história do rei Alfred. Agora eu não lembro exatamente o nome, eu acho que é The Life of King Alfred. Agora me fugiu o nome exato da obra, mas também utilizei alguns trechos desse texto e comparei com alguns trechos da narrativa do Cornwell, e é muito visível, né, como os personagens, né, que o Cornwell constrói, né, misturando personagens baseados em personagens que existiram, né, ou supostamente existiram, né, como Ivar e Uba, né, que seriam os irmãos Lothbrok, né, que seriam os filhos de Ragnar Lothbrok, e mistura alguns personagens históricos como King Alfred e esse bispo Asser, e personagens fictícios como Uhtred, né? Então, ao fazer essa mistura e trazer diálogos, né, construir novos diálogos entre esses personagens, é muito visível em várias partes dessa narrativa como os personagens eles próprios questionam a escrita da história, porque um ponto interessante nessa narrativa é que os escandinavos, né, os daneses que estavam ocupando ali o território inglês, eles ainda não tinham a escrita latina como uma prática, né? Isso veio alguns anos depois, né, de acordo com a história, né? Como sabemos, né, tendo a Islândia, assim como
um lugar meio central, né, nessa produção escrita e literária que veio anos depois, né, com a cristianização. Mas nessa época, né, representada ali pelo Cornwall, eles ainda não tinham essa prática de escrita, né. As narrativas, as histórias eram transmitidas por meio da oralidade. E o Cornwall representa muito esse ponto na sua narrativa, né? E aí há esse contraste desses personagens com os personagens anglo-saxões, né? Principalmente os do reinado ali de Wessex, do rei Alfred, né? Que valorizavam muito a prática da escrita, porque, como eu comentei, né, essa questão de produzir textos escritos era um dos projetos do próprio rei Alfred, ele valorizava muito essa questão da escrita, né, da alfabetização do povo, de ter esses registros. E é muito legal que o Cornwall, ele trabalha com esse contraste de forma a questionar, né? Então, ele questiona esses registros que nós temos escritos, né, que foram escritos lá na época do rei Alfred, será mesmo que eles são verdadeiros, né? Porque os personagens, eles mesmos, né, fazem esse questionamento quando há episódios assim em que os anglo-saxões estão fazendo esses registros escritos. Então, isso é muito interessante na obra de Cornwell, né, como ele produz, né, de fato, uma metaficção historiográfica que está ali o tempo todo, né, questionando a escrita da história, né, a escrita desses registros que são, em grande parte, usados como fonte histórica, né, e que são registros que também apagaram, né, a cultura escandinava, né, porque o foco desses escritos da época de Alfred são, né, o cristianismo e os anglos, né, a formação dos anglo-saxões, né, e a gente não vê muito a voz dos escandinavos nessas fontes. E aí o Cornwell, ele constrói a narrativa dele pensando em justamente dar voz a esses outros personagens também, né, e ele faz isso de uma forma também bastante humorada, bastante criativa, né, bastante detalhada, né, então, são livros que eu também recomendo muito para quem tem interesse em conhecer e refletir criticamente sobre esse período, né, histórico da Inglaterra, né, dessa presença escandinava na Inglaterra. Mas, claro, né, ler sabendo que se trata de uma ficção, né, e por mais que aborde várias questões históricas e faça esse questionamento histórico, né, ainda é uma ficção, né? Então a história é abordada enquanto ficção, né? Ali. Ah, perfeito. E uma coisa que é bem interessante também da gente analisar, né, é que, além, claro, de todo esse processo das crônicas saxônicas, a gente teve também a presença, né, das sagas, do próprio manuscrito das Edas, como que também esses documentos, né, eles acabaram também, de certa forma, fazendo parte, né, dessa escrita sobre aquele período, ou sobre trazendo, mesmo que talvez uma parte, uma ficção, né, sobre isso, tanto o manuscrito, né, como a gente analisou, das crônicas saxônicas, quanto esses que falam de fato sobre a questão escandinava, com os mitos, com personagens que teriam existido, né, como que esse processo, a gente pode entender melhor esse processo. No caso, sua pergunta mais direcionada à produção literária na Islândia mesmo, né? Isso. Isso. Então, a gente tem que ter em mente, eu acho que, né, como eu comentei, né, e como a gente sabe, o florescimento literário da literatura nórdico-islandesa, né, eu gosto de chamar assim, porque essa questão da nomenclatura até é bastante paradoxal, digamos assim, né? Alguns falam literatura medieval escandinava, outros literatura nórdica medieval,
literatura nórdica antiga, literatura islandesa medieval, mas eu gosto de chamar de literatura nórdico-islandesa medieval, né, porque por mais que tenha sido produzida, né, a maior parte tenha sido produzida ali na Islândia, né, então, pensando nesse ponto, é uma literatura islandesa, a gente sabe que a grande parte, né, dessas narrativas foram transmitidas oralmente, né, foram trazidas ali da Escandinávia, né, ali das regiões nórdicas, e, e foram escritas, adaptadas ali na Islândia, né, na forma escrita. Então, carrega essa herança nórdica, né, mesmo sendo produzido em território islandês, então por isso que eu gosto de chamar dessa forma. E a gente sabe, né, que quando floresceu essa literatura, né, ela floresceu graças ao cristianismo na Islândia, né, porque quando a Islândia decidiu, né, que eles iriam se converter ao cristianismo lá pelo ano 1000, né, houve, né, esse trabalho, esse desenvolvimento, né, da parte escrita, por terem, né, por terem, como que eu posso colocar, que a cristianização acabou trazendo, né, vários bispos e outros religiosos, né, que começaram a trabalhar nesse processo, né, e a gente sempre tem que lembrar disso, porque se foram cristãos que escreveram essas narrativas, né, com certeza, né, eu ia falar muito provável, mas com certeza, né, eles colocaram a perspectiva cristã também nessa escrita. Por mais que talvez tenham tentado manter, né, na forma como ouviram essas histórias, mas quando a gente lê essas sagas, quando a gente lê esses mitos, a gente consegue identificar vários, como que eu posso dizer, a gente consegue identificar vários pontos que se assemelham, né, à perspectiva cristã, à perspectiva latina. Então, a gente também não pode levar esses textos como algo que, de fato, né, aconteceu, né, porque é uma mistura, né, de narrativas que vieram, né, e na versão escrita ganharam uma nova forma, né, foram adaptadas com uma nova perspectiva, né, a perspectiva daquele que escreveu, que a gente também não sabe exatamente, né, quem foram, há, assim, poucos registros, né, dos autores, né, ou dos possíveis escribas, né, de alguns desses textos. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né, que essas fontes escritas, né, elas não são, de fato, o que realmente foi, né, elas carregam ali várias vozes, né, vindas de vários tempos em que, em grande parte, a gente não consegue também ter acesso, né, a gente só consegue ter, fazer uma leitura, uma análise crítica, né, umas conjecturas, suposições, né, sobre o que foi de fato, né. Ah, bem interessante. E um detalhe que é bem bacana também a gente ver é que a gente tem nessa produção de sagas e também depois da própria produção das Edas, Uhum, que a gente tem essa questão justamente de colocar esses mitos, né, também em xeque com a realidade, assim como as crônicas também fizeram, de questão de misturar esse mito com o pouco do real também. Então, é muito interessante como textos distintos e de lugares diferentes, eles acabaram também conversando com essa questão entre o real e o fictício dessa questão escandinava. E acho que uma das sagas que muito representa isso, acho que sem dúvida é a saga dos Volsungos, que eu vi até que você tem uns trabalhos relacionados a ela, e ela também, ela meio que conversou com diversas realidades. E eu queria justamente que você comentasse um pouco, né, sobre ela e como que ela teve essa relação, né, com esse universo, porque depois a gente teve a produção da Canção dos Nibelungos, teve diversos desses fatores que
envolveram ela nesses dois mundos, no caso. Isso é porque, né, a saga dos Volsungos, né, só lembrando lá, né, que nós temos as sagas islandesas, né, como esse grande gênero, tipicamente islandês, né, tipicamente nórdico, e dentro desse grande gênero nós temos os subgêneros, né, então, geralmente as sagas, né, que a gente chama sagas de família, né, ou sagas de islandeses, são aquelas sagas mais próximas do que teria acontecido na história, né, até William Morris, que é o escritor britânico que eu estudei durante o doutorado, ele deu uma palestra, né, ele foi um escritor vitoriano, então ele deu uma palestra falando da literatura do norte, isso lá em 1876, não lembro agora exatamente a data, mas foi nessa década de 70 ali do século XIX, e ele deu uma palestra falando sobre as sagas islandesas, e ele faz uma diferenciação, uma classificação interessante, que ele chama essas sagas de família, sagas de islandeses, as sagas de bispos, e todas essas sagas ele chama de sagas históricas, né? E as outras sagas, né, que seriam as sagas lendárias, as sagas de cavalaria, essas sagas ele chama de sagas românticas, né, porque ele viveu num período ali pós-romantismo, né, e ele tem muito, esse escritor, ele também carrega muitas influências do romantismo, então as sagas lendárias ele chama de sagas românticas, por quê, né, porque tem essa característica, né, de misturar questões que são históricas, né, com muita fantasia, né, traz seres fantásticos, eventos fantásticos, né, que a gente chama de fantásticos, traz, né, episódios considerados lendários, né, que, enfim, a gente não saberia dizer se que supostamente foram invenção, né? E aí a saga dos Volsungos, ela entraria nessa concepção das sagas românticas, né? E é uma saga lendária, justamente por isso, porque traz essa parte histórica, né? Então nós temos personagens que podemos localizar geograficamente e temporalmente na história, né? O mais famoso deles é o Atli, que seria um equivalente ao Átila dos Hunos, né? E temos alguns lugares que são mencionados, né, como o Rio Reno, é mencionado até Frankland, que seria a terra dos francos, é mencionada a Dinamarca, então tem um pouco dessa questão do realismo histórico, né, e dessa aproximação geográfica com o nosso mundo, mas, ao mesmo tempo, há muitas referências, né, dos mitos, outras referências fantásticas, né, então nós temos, digamos assim, na primeira parte da narrativa, há bastante a presença dos deuses, principalmente de Odin, ele aparece várias vezes, né, nessa primeira parte, enquanto numa segunda parte, né, ali depois que o Sigurd, que é o herói principal, depois que ele morre, nós vemos que parece que há um foco mais histórico, parece que some um pouco esse aporte lendário e mitológico e fantástico da narrativa depois que morre Sigurd, né, porque aí a gente vai ter um foco maior nos conflitos que a gente chama os burgúndios, né, e dos hunos,
né, nessa parte mais final, que é um conflito que, de fato, né, a historiografia mostra que, de fato, aconteceu, né? Então, a gente vê que tem essa mistura, né? Essa narrativa é um bom exemplo que mostra essa mistura, né? Da realidade, da ficção, e que dificulta, né? A gente não consegue identificar com precisão, né? O que é histórico, quando aconteceu e onde exatamente que aconteceu, mas a gente sabe que aquilo são referências históricas, né? Porque a gente tem esse aporte histórico de outras narrativas, outros registros e da arqueologia também, né, que comprovam que, de fato, né, traz essa referenciação histórica. Mas, claro, essa referenciação histórica nessa narrativa, ela já tem bastante invenção junto com ela, né, bastante fantasia, né, digamos assim, misturada. Bem, bem interessante de analisar isso. Então, a gente tem toda essa conexão, né, dessa realidade, por exemplo, de que, de fato, foram misturadas várias histórias para compor, né, de vários eventos históricos que comporam essa questão da própria saga dos Volsungs. Talvez, acho até deles terem tido contato com outros tipos de conhecimento, né, para poder também formar de querer colocar dentro dessa história, talvez, conhecimentos de outros contatos que eles talvez tenham mantido, no caso da época mesmo, sem ser na Era Viking, ou quando a saga mesmo foi produzida, de tentar trazer esses conhecimentos que tinha desses contatos, dizer, olha, então, provavelmente, se a gente pegar uma história em que tivesse contato com outros tipos de cultura e tentar montar essa saga, né, talvez nesse É lado. interessante isso que você falou, né? Porque até me lembrei, a gente em português e em língua inglesa também nos artigos, a gente usa muito o termo sagas lendárias, né? Para essa classificação, mas o termo em nórdico, o antigo, né? É o Fornaldarsögur, que literalmente quer dizer sagas dos tempos antigos, né? Não carrega tanto essa parte lendária, por quê, né? E aí, se a gente pensar nesse nome, a gente entende que é porque são histórias, né? Como você colocou, são histórias já muito mais antigas do que as histórias das sagas de islandeses, por exemplo, que focam mais na parte da colonização da Islândia e da era viking, né? Agora, essa narrativa, exemplo da saga dos Volsungos, seria muito mais antiga, localizada lá nos anos 300 a 400, por aí. Então, se a gente pensar nisso, né, essa parte histórica, ela foi sendo narrada, né, de geração para geração, e conforme ela foi viajando ali pela Europa, né, ela vai ganhando novas perspectivas, novas misturas, né, que aí você até tinha mencionado da canção dos Nibelungos, né, que é uma versão, né, da narrativa da saga dos Volsungos, só que com várias diferenças, né, e, e que foi escrita ali onde hoje é a Áustria, Alemanha, né, que a gente vê que já traz uma perspectiva mais cristianizada, mais cortês, né, para essa narrativa dos Volsungos em relação à saga produzida na Islândia, né. Então, de fato, né, essa mistura ela vai acontecendo em cada lugar conforme a perspectiva local, né, de cada população onde chega essa narrativa pela oralidade, né. E isso nos mostra, né, como essas narrativas que foram oralizadas, né, quando elas chegam na escrita, né, como a gente não pode olhar para elas como se elas teriam sido registradas, né, exatamente como eram contadas, porque, né, eram versões contadas. O que chegou até nós foi uma versão, e provavelmente na escrita, no registro dessa uma versão, a pessoa que escreveu, ou as pessoas, né, porque há teorias que
haviam vários escribas também, né, para algumas narrativas, como essas pessoas também colocam, aumentam um ponto, né, igual a gente fala, quem conta um conto aumenta um ponto, né, então são adaptações, são versões, né, e a gente precisa olhar criticamente para esses textos, né, dessa forma, né, sempre lembrando, né, sempre tendo isso em mente. Perfeito. E uma coisa que é bem interessante, que é o terceiro ponto que eu quero debater, é justamente a questão, né, da língua. Essa formação linguística, né, do inglês, ela sempre teve muito intrínseca a questão escandinava com o nórdico antigo, ou até mesmo no período anglo-saxão, que antecede ainda a formação da Inglaterra próxima da era viking. Nós temos, a gente fala de eventos que envolvem o período ainda dos achados de Sultan Hoo, períodos ainda mais antigos. Então, assim, como que essa formação dessa língua escandinava ela influenciou nesse nórdico antigo, ele influenciou tanto a língua inglesa como a gente conhece, né? Como que se deu esse processo, né? Que até hoje a gente tem os dias da semana, a gente tem vários elementos que puxaram desses fatores do nórdico antigo. Eu gosto bastante desse tema, né? Foi o tema que me fez adentrar, né, esse mundo nórdico. Então, você comentou, né, dos dias da semana e tudo mais, que enfim, é o que a gente mais ouve falar, né, quando fala, né, dessas semelhanças das línguas. Porque a primeira coisa a gente tem que lembrar, né, que os anglo-saxões, que eram os povos, né, que viviam ali na Inglaterra, na era viking, né, os anglo-saxões, eles eram uma formação de diferentes povos germânicos que vieram ali de regiões que depois, né, a gente chama de Escandinávia, de regiões ao norte da Alemanha, da Dinamarca ali, né, da Suécia, do sul da Suécia. Então, eram os povos jutos, os anglos e os saxões, que chegaram, né, no território ali das Ilhas Britânicas e formaram o que a gente chama de anglo-saxões, né. Então, esses povos, né, quando eles chegaram ali no território britânico, ali pelo ano 300, por aí, né, no século IV, se eu não me engano, quando eles chegaram ali, eles formaram os anglo-saxões e eles tinham, né, formaram o idioma anglo-saxão, também chamado de inglês antigo, que é um idioma de origem germânica, né? E aí a questão dos dias da semana surgiu mais ou menos nesse período, porque eram povos que antes, né, de serem cristianizados, né, eles adoravam deuses, né, praticamente os mesmos deuses nórdicos, né? Então a gente sabe por exemplo, Wednesday, que seria o Wotansday, né? Thursday, que seria Thursday, né? Então tem essa herança dos dias da semana, né? Que carrega a questão religiosa, a questão mitológica, né? Dos povos germânicos. E aí esses povos, né? Formaram ali pequenos reinos, né? Na Inglaterra e alguns anos depois, né? Lá a partir do ano 790, agora eu não lembro exatamente, 789, quando eles chegam em Lindisfarne. Eu não lembro exatamente a data, mas sei que é ano 700 alguma coisa, né, que aí eles começam a ter os primeiros contatos ali com os povos escandinavos, né, e aí alguns anos depois a presença escandinava na Inglaterra começa a ser mais intensa, né, a gente vai ter um período que a gente pode chamar de colonização escandinava na Inglaterra, né, que vai ali dos anos 800 até os anos 1000, falando assim de forma mais ampla, né, porque agora eu não me recordo exatamente a data, mas sei que, né, nesses séculos ali, entre o século IX e o século XI, que nós vamos ter essa presença escandinava intensa na Inglaterra, e tendo essa presença escandinava intensa na Inglaterra, é óbvio que esses povos entraram em contato, né, e tendo seus idiomas bastante semelhantes, né, com certeza que eles
que a língua inglesa foi influenciada, né, por esse idioma, digamos assim, que é semelhante, mas já estava um pouco diferente, né, do idioma anglo-saxão. Então, nós temos várias teorias, né, uma delas que eu acho que é a mais interessante, né, a teoria de dois linguistas, que é o Joseph Ammons e o Farlum, que eles contradizem a teoria mais aceita de que o anglo-saxão, que é a língua que era a língua falada na Inglaterra, teria evoluído ali para uma segunda fase, que é o que a gente chama de Middle English, né, o inglês médio, o inglês da Idade Média, e depois para o Modern English. Então, como se o anglo-saxão teria só recebido algumas influências ali do nórdico antigo nesse período e teria evoluído para o Middle English. Esses linguistas falam que não, que o que aconteceu é que, na verdade, o nórdico antigo, pela intensa presença escandinava, teria sido o nórdico antigo que evoluiu para um Middle English com influências dos anglo-saxões e depois se tornou o Modern English. E a gente ainda tem uma teoria de criolização, né, que defende e que eu acho que é a mais pertinente, né, que para mim faz mais sentido, que houve uma mistura, né, uma mistura igualitária desses dois idiomas, e essa mistura que teria evoluído para uma segunda fase da língua inglesa, que é o Middle English, então, se tornado o Modern English, né, porque se fizer uma análise, né, principalmente do léxico da língua inglesa hoje, a gente vê que há um grande número de termos, né, que têm origem do nórdico antigo, né, ou termos, por exemplo, que ganharam um novo sentido a partir do nórdico antigo e que se manteve também a palavra cognata em anglo-saxão, né, mas que as duas, né, aparecem com sentidos diferentes no vocabulário do inglês, né, um exemplo que eu consigo lembrar agora é do shirt, skirt, né, então palavras que tem, né, que no inglês antigo tinham o som de sh, como em shirt, né, que eles usavam para tratar do vestuário, né, em nórdico antigo ganhava um som mais forte, mais brusco, digamos assim, como skirt, né? Então, que no inglês antigo tinha som de sh, em nórdico antigo de sk, né? E a gente vê que tem muitas palavras, né, cognatas desses dois idiomas que se mantiveram no inglês moderno, né? Como esse exemplo que eu citei. Né? Só que aí cada uma com um sentido diferente, que a gente usa shirt para camisa e skirt para saia, né, que são ambas partes do vestuário, né. Inclusive o nome de York, né, tem vem dessa história, né, dessa adaptação que os nórdicos que colonizaram a Inglaterra fizeram com o idioma anterior. Então, antes de York ser York, era Jorvik, e antes de ser Jorvik, né, o nome anglo-saxão para aquela vila, para aquela cidade, era Elfrich. Né? Então, a gente tinha o witch no final. E os nórdicos que ali chegaram não conseguiam, né, ou não tinham o costume de usar essa pronúncia, eles adaptaram para Jorvik, né, o som mais forte. E aí foi até se tornar York. Né? Então, essa é uma das diferenças, né, dos dois idiomas, mas que a gente vê que é uma diferença que se manteve no inglês moderno. Então, isso ajuda a gente a visualizar um pouco essa teoria da criolização, né, dos dois idiomas, né, que para mim é a que faz mais sentido, né, que
a língua inglesa não evoluiu de um idioma ou de outro, né, do inglês antigo ou do nórdico antigo, mas sim dessa mistura igualitária, né, dessas adaptações que foram sendo feitas, né, no contato entre esses dois povos, né. Então, a gente tem esse processo antigo, né, de que vem já do embargo que eles já tinham, né, dessa presença na língua, e depois a gente tem esse contato também, de certa forma, acho que atualizada, né, por conta do processo que já vem, a nova formação linguística escandinava, que vai entrar em contato com essa formação, no caso da língua inglesa, que já Uhum. tinha também um embargo com uma língua germânica. Ah, tá certo. Não, eu achei bem interessante, assim, ver esses dois diferenciais, né? E, assim, para uma última pergunta aqui na entrevista, queria saber como que a gente pode, de certa forma, né, com certas palavras que foram trazidas desse embargo linguístico, né, como Uhum. que, de certa forma, isso gerou também a possibilidade, né, de certa forma, de, de manutenção da comunicação. De certa forma, os nórdicos eles mantiveram o inglês como essa língua, ou eles, de certa forma, só mantiveram aquela adaptação, como você falou? Como que foi esse processo linguístico? Porque a gente vê muito até na série, parece assim que um já consegue entender o outro. Logicamente, eles fazem com atores que saibam o mesmo idioma, mas esse processo linguístico facilitou também deles se entenderem entre si esse processo da linguagem, ou isso teve que ter uma adaptação com um certo tempo? Sim, eu gosto de usar analogia, assim, pensar, porque aqui onde eu moro é região de fronteira, né, então, fronteira com Paraguai, Argentina, então a gente vê muito disso, a gente chama o portunhol, né, enfim, é quase isso as línguas que eles falavam, né, é como se Uhum. fosse o nosso português e espanhol de hoje. Então, se eu vou ali no Paraguai falando português e vou conversar com uma pessoa paraguaia, né, é claro que a comunicação não vai ser 100% efetiva, mas conversando vagarosamente, né, fazendo ali um esforço na gesticulação, às vezes, né, lembrando alguns termos que eu sei em espanhol, misturando, né, então o processo que acontecia naquele período, né, é um processo como esse, né, como as línguas, elas já eram muito próximas, né, a gente imagina, né, esses povos tendo ali uma situação de comunicação, né, tendo que fazer esse esforço, né, talvez, né, falar vagarosamente, fazer uma mistura, porque conforme, né, o tempo foi passando, esses povos, eles vão aprendendo termos também uns dos outros para construir essa mistura linguística, né, então é um processo de construção, né, do idioma que ocorre em qualquer sociedade, né, a gente consegue imaginar esse processo, né, tendo por base também o que acontece hoje. E outra coisa interessante para pensar, né, que agora eu não lembro exatamente a pesquisadora, mas o que se fala, né, desse período, e é o que acontece também hoje, se a gente pensar bem. A língua, ela evoluiu, né, e essas influências linguísticas do nórdico antigo, elas evoluíram pela via popular, né? O que isso quer dizer? Que assim como nós temos hoje as normas, o acordo ortográfico, uma linguagem formal que nos é demandada em usos específicos, né, como, por exemplo, em contexto acadêmico, em contexto jurídico. Assim como nós temos hoje essa linguagem formal, né, na época também havia essa linguagem formal, erudita, que era transmitida principalmente via escrita, né?
E essa parte via escrita, as influências nórdicas não tiveram tanto alcance, né? Então, a gente vê que a parte da evolução linguística, né, que carrega essa influência, né, do nórdico antigo, ela vem principalmente da via popular, né, ou seja, da via da linguagem falada, da linguagem oral, né, da comunicação cotidiana entre esses povos, né. E aí uma análise que é feita, porque a história da língua inglesa, além, né, de ter essas influências nórdicas, ela teve muita influência também do francês, né, e do latim também, né. E aí até há alguns estudos, assim, que fazem esses comparativos, né, de quantos termos que de influência do nórdico antigo, ou termos germânicos, na língua inglesa, em comparação aos latinos. E a gente vê que os termos que vêm do nórdico antigo, né, eles são muito de uso muito mais frequente do que os de influência latina. Porque os de influência latina, eles vieram, né, por essa via, principalmente por essa via erudita. Então, são termos e que realmente, quando a gente vai ler um artigo em inglês, ou quando a gente escreve em inglês, a gente vê que há vários termos cognatos em língua portuguesa, né, que são termos que a gente sabe que não são tão usados quando a gente fala a língua inglesa, né? Então, há essa diferença também, né? Há uma grande maioria de influência latina quando a escrita é formal de língua inglesa, mas quando é a linguagem popular, a linguagem cotidiana, a gente vê que é uma maior parte de termos, de léxico da língua nórdica, do nórdico antigo, né? Então, isso também é uma questão interessante, assim, para pontuar. Bem interessante. Realmente é uma noção que você trouxe bem legal, porque a gente consegue ver o quanto houve influência, né? O quanto que houve esse contato, tanto para aquela época quanto até anteriormente a ela, que o que facilitou, né, todo esse processo também de comunicação. Então, eu acho que isso é um ponto até que as produções, de certa forma, conseguiram acertar e dizer, realmente deu para ter um contato, por mais que a gente tenha representado de uma forma um pouco diferente aqui, mas a gente consegue sentir esse contato entre esses dois povos que são diferentes, mas que têm também uma certa origem comum, de certa forma. Isabela, eu queria te agradecer muito por ter participado aqui da entrevista, foi um prazer imenso recebê-la, assim, foi uma conversa muito interessante sobre vários pontos que eu acho também que é muito importante ter trazido aqui para o canal, a questão linguística, tanto do nórdico antigo quanto do inglês, questão dos jogos, também envolvendo a Era Viking, eu acho assim, que foi uma conversa muito proveitosa, só tenho a lhe agradecer pela participação. Imagina, eu que agradeço muito, foi muito legal, né? Muito bom poder falar um pouquinho assim de várias coisinhas que eu sei um pouco, né, dentro dessa grande área, né, dos estudos nórdicos. E, enfim, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Desejo assim que seu canal cresça, né, que você continue, né, incentivo você a continuar fazendo esse tipo de trabalho, é muito importante para nós, né, principalmente nós brasileiros, né, você traz, assim, pessoal do mundo todo, não só aqui do Brasil, para dialogar, isso é muito legal, né, e é algo que só tem a contribuir a quem tem interesse, né, e quem interesse nesse tipo de pesquisa e quem é entusiasta também, né, dessa questão da cultura nórdica, né, de forma geral. Então, parabéns. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Eu vou só parar aqui a gravação. Uhum.